Fala aí, torcedores que chegaram no fim de semana, estão cansados ou usaram o fim de semana para descansar, tirar umas férias. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. São mais ou menos umas meia-noite alguma coisa, de domingo para segunda. E eu tô gravando esse vídeo aqui com uma certa dificuldade, para ser sincero com vocês. Eu viajei durante o fim de semana, vocês viram, eu coloquei na comunidade, fiz até um vídeo ontem sobre Goiás, lá de São Paulo, eu estava em São Paulo. Já cheguei de viagem, graças a Deus, foi tudo perfeito, não tive problema nenhum. Foram 9 horas e tanto de viagem para ir, mais 9 horas e tanto de viagem para voltar. Eu fui e voltei dirigindo, uma viagem que, apesar de ter sido muito feliz, muito gratificante, muito satisfatória e que nos permitiu muitas coisas boas, foi também uma viagem muito cansativa. Então eu tirei o domingo para descansar, a maior parte do tempo eu estive descansando, mas claro que enquanto eu descansava eu também assisti o jogo do Criciúma com o Atlético, onde o Atlético acabou derrotado por 1-0. E eu confesso pra vocês que eu tô tendo dificuldade pra gravar esse vídeo porque eu tô muito cansado. Já tá na madrugada. Eu quase não gravei esse vídeo, sendo bem franco com vocês. Porque é difícil, sabe? Com a cabeça cansada, com a mente cansada, você formular o raciocínio pra poder passar pro torcedor o sentimento real dessa derrota. Eu vou ser muito franco com você, torcedor, tanto do Criciúma quanto do Atlético, tá? Então eu espero que você me perdoe até pela forma mais rústica do vídeo, tá no pelo aqui mesmo, como eu fiz no vídeo do Goiás, sem roteiro, sem edição, diretão aqui pra você, análise sincera, técnica, mas também trazendo sentimentos, como de costume você tá acostumado aqui no canal, tá? Mas eu vou ser sincero com vocês, eu tô com pouca paciência por conta do meu cansaço, sabe? Por conta do desgaste do fim de semana, que como eu falei foi positivo, mas foi cansativo. Eu não tô com muita paciência pra passar pano pras coisas que eu vi. Eu sei que tem muito torcedor que tá comemorando essa derrota do Atlético. Torcedores do Atlético estão comemorando essa derrota, porque ela prejudica o rival, o Goiás Esporte Clube, tá? Afinal, o Criciúma vence, é uma vitória que coloca o Criciúma de novo na briga ali no G4, mais um time que empurra o rival esmeraldino pra baixo na tabela, dificulta a situação do Goiás pro acesso. Mas, cara, eu vou falar com vocês com muita sinceridade, tá? Eu não sou esse tipo de torcedor, vocês sabem muito bem disso. Eu deixei pra gravar esse vídeo mais agora na madrugada porque eu queria assistir os outros jogos de futebol, porque eu me sinto no direito de assistir bons jogos de futebol. Como, por exemplo, eu assisti o jogo da vitória do Mirassol em cima do Palmeiras por 2-1. E aí você pode falar pra mim, o que esse jogo tem a ver, Victor, com sua análise? Vamos fazer uma pequena passagem rápida aqui de elenco do Mirassol. Mirassol tem João Vitor, tem James, tem Edson Carioca, Shailon, tem Iago Felipe, tem a Alisson. Todos jogadores que a gente conhece. Jogadores que jogaram no futebol goiano. Tem mais, tá? É porque agora de cabeça eu não tô lembrando. Tem Chico Kim, sabe? Tem tantos jogadores que já passaram no futebol goiano. E eles montaram um time com esses jogadores resquícios dos times goianos, muitos deles jogadores que ou se destacaram aqui ou que saíram daqui xingados, como foi o caso do Shailon, do Edson Carioca, e montaram um grande elenco com um time muito competitivo. E aí eu fico me perguntando, será que o problema dos times goianos são os jogadores? São os técnicos? O técnico é o Guanais, o técnico passou no Atlético nesse mesmo ano de 2025. Será que o problema do futebol goiano são os jogadores que aqui passam? São os técnicos? Ou é o futebol goiano? A forma como os dirigentes, os mandantes dos times goianos lidam com o próprio futebol goiano, talvez seja o grande problema do nosso futebol e que mantém o nosso futebol goiano na mediocridade. Times que não têm ambição de conseguir algo maior do que um título estadual ou um acesso à Série A, que para você, às vezes, torcedor, pode parecer algo gigantesco, mas algo gigantesco para mim é ganhar o Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil. Isso é algo gigantesco. Victor Gader, eu não vivo na mediocridade. Eu não vivo com as minhas coisas de forma medíocre. As coisas que eu busco pra mim, na minha vida profissional, na minha vida pessoal, são sempre as melhores. São sempre aquilo que eu posso me permitir de melhor com a capacidade que eu tenho. E eu sei que eu tenho capacidade para conquistar muitas coisas boas na minha vida. E o futebol goiano? Será que o futebol goiano não tem capacidade
de conseguir grandes feitos dentro do futebol nacional, eu falo para você, a estrutura dos times goianos, como Atlético, Vila e Goiás, não fica muito atrás de times como o Mirassol, como Fortaleza, como Bragantino. Não, não ficam. Mas o que muda lá nesses times, por exemplo, é a mentalidade. Esses times não jogam para perder. Esses times não jogam para entregar. Esses times não jogam para cumprir tabela. Fortaleza, Mirassol, Ceará. Eu vou falar mais precisamente do Fortaleza e do Ceará, né, nesse caso, mas são times que têm uma torcida que empurra o time para frente e que qualquer coisa abaixo do medíocre é cobrado, é reclamado, sabe? E com razão, porque ninguém gosta de viver na mediocridade. E eu, quando eu assisto o meu time, quando eu ligo a TV, eu vou no estádio, eu não vou para ver meu time perder, independente da situação do meu time rival. Eu não quero saber se o Goiás vai ser beneficiado ou não com a minha vitória. Eu quero ganhar meu jogo. Eles que lidem com a situação deles. Se for favorável a eles, problema. Se não for, problema também. Mas eu não tô nem aí. Mas eu sei que tem muito torcedor e até dirigente que pensa assim. Que é melhor os times, já que o meu time não subiu, melhor que nenhum suba. Você sabe o que isso causa? Isso causa uma mediocridade do ambiente em que você vive. Do ambiente futebolístico onde você vive. O seu time, o seu rival, continuam medíocres. Eles não têm visibilidade nacional, são times que não representam o Estado na elite, não conseguem angariar fundos maiores, não obrigam o rival a correr atrás do prejuízo. Afinal, um time na Série A do Estado obriga o seu rival a tentar fazer alguma coisa para alcançar o mesmo patamar. Senão, fica para trás. E aí o torcedor cobra, o torcedor reclama, mas já que tá todo mundo na mediocridade, ninguém vai cobrar. E tem gente que pensa assim, fica todo mundo na Série B, Vila, Goiás, Atlético, melhor que todo mundo fique. Sabe? Pra mim, isso é um pensamento pequeno, pensamento de gente pequena, de gente que pensa só com o próprio umbigo, que não enxerga o âmbito maior, que não enxerga o alcance maior que as coisas têm ao seu redor. Não é só sobre você, é sobre o que impacta na sua vida. Um time goiano não estar na Série A, não temos nenhum time representante, impacta em todos. Todos. Impacta muito além só do time. Impacta na imprensa local, que perde relevância. Impacta na torcida, que perde a oportunidade de ver situações mais abrangentes, mais chamativas, mais interessantes do futebol nacional. Impacta nas rendas, impacta nos patrocínios, impacta na atração de jogadores com melhor qualidade para formar os elencos dos times locais. Impacta em tudo. Tudo. Eu tô falando isso porque, pra mim, eu vou ser muito claro com vocês, tá? Do jeito que o Atlético jogou, parecia que ele tava entregando o jogo, sabe? O Criciúma fez uma temporada de virada de primeiro para o segundo turno impressionante. Conseguiu uma ascensão parecendo o próprio Atlético de 2023. Pegou o segundo turno e fez uma arrancada sensacional sob o comando do Eduardo Batista para chegar ao ponto de, em alguns momentos, brigar pela liderança da Série B. Só que depois também teve uma queda de 9 jogos, onde teve, se não me engano, apenas uma vitória. E essa queda ia colocando o Criciúma numa situação complicadíssima para brigar pelo acesso, mais uma vez. Enquanto isso, o Atlético também tinha chances, mesmo que remotas, de brigar por esse mesmo acesso. Só que o Criciúma estava jogando em casa, apoiado por sua torcida, empurrado. E o Atlético estava andando em campo. O Atlético fez algumas mudanças, né, no time titular, colocou o Ariel, colocou o Thalisson. E assim, pra mim o Atlético estava fazendo duas coisas. Primeiro, testando essas peças para ver se elas ainda prestam para jogar no Atlético. E aí eu já me adianto, o Ariel talvez até preste. O Thalisson pra mim é um jogador ex-Atlético, ele não deve pra mim permanecer no Atlético. Eu não continuaria com ele no time, tá? E o Atlético foi para campo para passear lá em Criciúma. O próprio Criciúma não começou o jogo com uma chance claríssima. O Paulo Vitor fez uma defesaça numa bola de rebote, que ele mesmo defende um chute, e a bola sobra, ele defende com o pé no rebote. Foram 26 minutos do Criciúma pressionando no primeiro tempo, depois o jogo até deu uma diminuída, o Atlético começou a chegar mais no campo ofensivo, mas estava tão claro que o ânimo do Atlético era para ficar no 0-0, estava parecendo assim que o time queria terminar o jogo, não queria ganhar, não queria competir, ele queria empatar em 0-0.
Era isso que o time queria. Era isso que os jogadores mostravam em campo. Já o Criciúma, principalmente com o Jonathan Robert, né, participativo pra caramba no jogo todo, buscava o tempo todo o gol, buscava o resultado. Só que no final do primeiro tempo perdeu um pouco do ritmo. Já no segundo tempo, o Atlético, que não queria nada com nada mesmo no primeiro tempo, no segundo tempo deixou isso mais claro ainda. Quando tinha a bola, nos pouquíssimos momentos que o Atlético tinha a bola, ele parecia eu chegando de viagem depois de 10 horas de trânsito, 10 horas de estrada. Cansado, lento, desanimado, sem vontade de correr, sem vontade de jogar, sem vontade de viver. Isso que pareceu o Atlético. E eu sou um torcedor do Atlético. Eu não torço para Goiás, para Criciúma. Eu quero ver o meu time jogar, meu time ganhar, meu time se entregar em campo. E não entregar o resultado, como foi ouvindo. O Criciúma foi criando, foi tendo algumas dificuldades, principalmente por conta do Paulo Vitor, que parecia não fazer parte do esquema de entrega, porque pelo menos ele estava fazendo a parte dele com grandes defesas, apesar de ser um péssimo saída de bola, né? Toda vez que ele chuta a bola para tentar encontrar um jogador lá na frente, no campo de ataque, praticamente todas a bola vai para fora. É uma incapacidade de jogar a bola na direção do gol adversário, que é incrível. Mas pelo menos debaixo das traves ele estava indo bem. Só que o Atlético, como eu falei, não queria jogar. Tava parecendo cansado, desanimado, de férias. Aquele 1% de chance, para eles não era nada. Não existia. Quem entrou no segundo tempo, Yuri, por exemplo, sabe? Entraram mais uma galera que agora de cabeça eu nem me lembro mais. Sabe? Não tava afim de jogar. Não tava afim. E aí, o Criciúma em algumas chances chegou com perigo e em uma delas, numa bola muito bem cruzada no meio da defesa, do Atlético, os jogadores que já estavam simplesmente caminhando em campo, passeando, viram o Jonathan Robert entrar no meio da defesa, cabecear antecipando o Paulo Vitor, que não saiu na bola, na jogada, que nem considero como uma falha dele, considero uma falha defensiva, uma vontade de tomar gol que o time do Atlético estava. E o Jonathan Robert cabeceia por cima do Paulo Vitor, fazendo 1-0. Aí, com 1-0, o script era o quê? Qual que era o script do Atlético? Quando levasse um gol, sairia um pouco para o ataque para fingir que estava interessado em empatar. E aí, ele finge que joga, a gente finge que torce, e todo mundo finge que o futebol goiano tem alguma relevância. Porque no fim das contas, o Atlético não fez mais nada o jogo todo, perdeu, tá fora da disputa pelo acesso, como já era esperado pelos jogadores que estavam implorando para que isso acontecesse mais cedo ou mais tarde. E como vocês viram o vídeo do Goiás, eu não falo só do Atlético, né? E o resultado é que o Criciúma volta a ter chances reais, briga ali na parte de cima, no topo do G4. Não sei se está dentro do G4, mas tá bem próximo disso, se não estiver dentro do G4. O Atlético vai cumprir tabela as últimas 2 rodadas, pode ser o fiel da balança, afinal ele enfrenta a Chapecoense na última rodada. E entra de férias. Entra numa situação de fim de temporada para o Atlético. Assim como, por exemplo, o Vila Nova também já terminou sua temporada. E o Goiás está louco para terminar sua temporada também. São 3 times medíocres. Você goste disso não, eu vou falar, não tô nem aí, tá? Você, dirigente de Goiás, Vila e Atlético, vocês transformaram o futebol goiano em algo medíocre. Medíocre. Um futebol que não tem relevância nacional, um futebol que não joga elite. Dificilmente o Goiás consegue esse acesso, muito difícil a situação onde o Goiás colocou. Um time que não terá representante na elite mais um ano, né? Mais um ano com os 3 na Série B, que beleza, né? Que lindo. Lindo. Pra quem? Pra nenhum dos 3 é bom. Pra imprensa não é bom. Pro futebol goiano como um todo não é bom. Para as rendas dos times não é bom. Pro torcedor não é bom. Ou seja, não é bom pra ninguém. E tem gente que comemora isso aí, como se fosse algo, ó, muito legal. Parabéns pra você que comemore isso. É por isso que o futebol goiano não cresce. Porque tem uma visão medíocre, pensa medíocre, age medíocre. E a culpa não é dos jogadores, não. Porque a gente vê jogadores que já estiveram por aqui, mas que encontraram uma administração que pensa grande, uma administração que consegue usar os seus recursos de maneira equilibrada e que sonha alto. E que tem pretensão de algo maior. Resultado, os mesmos jogadores que aqui eram xingados, provavelmente na temporada que vem, 2026, estarão jogando a Libertadores. Shailon, Edson Carioca, Alisson, James, Rafael Guanais estarão na Libertadores. Muito provavelmente. Que é isso que caminha o Mirassol com a sua grande campanha. E nós vamos aqui ficar chupando o dedo, jogando Copa Verde, um Goianão cada vez mais desvalorizado e uma Série B onde nem de perto
começamos como favoritos pro acesso, depois de uma temporada tão medíocre como foi essa de 2025. Mas é isso, eu deixo esse meu desabafo, essa minha opinião, goste você ou não, eu falo diretamente, eu falo rasgado mesmo, não tenho problema com isso, não tenho amarras com ninguém, mas eu peço que você deixe seu comentário, se você concorda, não concorda, claro, peço sempre a educação, tá, o respeito entre tanto os torcedores quanto para comigo mesmo, que também sempre vou respeitar o seu comentário, se respondo todos, deixa aí nos comentários a sua opinião, torcedor, o que você achou desse 2025, tanto de Atlético, quanto do Criciúma, quanto dos outros times do futebol goiano, quero saber a sua opinião sobre o futebol goiano, sobre toda essa consequência que acontece com as decisões tomadas aqui. Quero que você coloque aí nos comentários o que você achou dessa derrota, o que você espera para 2026. Coloque aí nos comentários. Dê seu like, compartilha, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de vídeo. Clica no botão hypar se apareceu para você, tá? Todo aquele pacote da plataforma que ajuda demais no nosso trabalho e mantém o canal vivo para você poder acompanhar vídeos como esse, beleza? Vou ficando por aqui. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.